Bom, então a primeira estrutura de repetição que a gente vai conversar a respeito é o que a gente conhece na literatura como estrutura enquanto faça, tá? Como que ela funciona especificamente? Eu vou precisar definir uma condição, igualzinho a gente fazia na estrutura condicional C, e enquanto esta condição for verdadeira, faça. E aí a gente dá as instruções que a gente quer que ela faça. Tudo bem? E aí isso vai funcionar desse jeito. Esse bloco de comandos 2 aqui vai ser executado de forma repetitiva até que essa condição mude. Tudo bem? Ela deixe de ser verdadeira e passe a ser falsa. Tudo bem? Então, esta seria a ideia do controle de fluxo com a instrução enquanto faça. Certo? Então, assim, neste exemplo aqui da sintaxe da coisa, o bloco de comandos 1, né, pode ter um print, um input, um if, qualquer coisa aqui. Isso aqui seria executado uma vez. Na sequência, o interpretador ia topar com essa estrutura de repetição, com o enquanto faça. E aí ele ia ter aqui um bloco de comandos, o bloco de comandos 2. Pode ser inputs, pode ser prints, pode ser outro if, tudo bem? Pode ser tudo isso daí. E todos estes comandos seriam executados de forma repetitiva até que a condição da estrutura fosse alterada para falso. Tudo bem? Ela deixasse de ser verdadeira. A partir do momento que isso acontecesse, que essa condição deixasse de ser verdadeira, aí o bloco de comandos 3 seria executado. Tudo bem? Então, repare que com as condições passadas, a gente conseguia decidir se um bloco de comandos ou outro seria executado. Agora, com esse tipo de estrutura aqui, a gente consegue definir um número de repetições para que um bloco de comandos seja executado. Tá certo? Então, assim, a gente tem no Python uma declaração a respeito desse tipo de estrutura enquanto faça, que é o while. Tá? O while é enquanto em inglês. Beleza? E como é que isso daqui funciona? Bom, eu vou colocar aqui o enquanto, né, o while. Vou dar uma condição para esse while funcionar. E aí eu vou colocar o meu bloco de códigos alinhado aqui, de acordo com essa indentação, com esse tanto de espaço em branco aqui, no interior do while. Tudo bem? Então, para mexer com um while, o que eu preciso? De uma condição. Eu preciso definir uma condição. E eu preciso executar um bloco de códigos dentro dele. Tudo bem? Vamos ver esse exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que queremos apresentar na tela o nome da linguagem computacional utilizada, em 10 repetições. Então, a nossa ideia é apresentar na tela 10 vezes o nome da linguagem, Python. Tudo bem? Então, aqui a gente teria o while, tá? A gente vai dar uma condição para esse while. E dentro do while, a gente vai ter os comandos que a gente quer executar. Nosso bloco de comandos. Então, só para fazer a correspondência aqui, o bloco de comandos dentro do while vai ser um print e essa atualização aqui, essa atribuição aqui. A condição vai ser esse i menor ou igual a 10. Tá certo? Então, vamos analisar uma coisa mais profundamente aqui. Como que essa condição vai funcionar? Bom, para essa condição funcionar, para a gente conseguir apresentar na tela a palavra Python 10 vezes, a minha ideia é fazer o seguinte. Eu vou atribuir o valor 1 para uma variável i, e aí eu utilizo essa estrutura de repetição no seguinte sentido. Enquanto o i for menor ou igual a 10, faça. Tá? Os dois pontinhos aqui equivalem ao faça. Aí aqui vocês também reparem que tem os espaços em brancos para indentação. E aí aqui tem o print. Eu vou printar Python. E agora reparem essa atribuição que ela é muito importante. Que é o que a gente chama de atualização da variável i. Porque
vejam bem, o i ele está valendo 1. Eu declarei o i como sendo 1. Se o i nunca mudar, esse while aqui ele vai rodar para sempre. Ele nunca vai parar. Tá bom? Por quê? Porque o 1 ele é menor ou igual a 10. E sempre vai ser. Tá? Então, esse tipo de estrutura, geralmente, ela tem uma atribuição interna no sentido de, com o objetivo de atualizar o valor dessa variável de controle aqui. Tá? Então, aqui no caso eu estou somando 1, né? Estou acrescentando 1 para cada vez que estes comandos aqui forem executados. Tá? Para cada repetição, eu vou adicionando 1 no valor que está no i, e aí ele vai mudando. Então, por exemplo, na primeira vez ele está valendo 1. Então, vamos lá. Ele encontrou essa estrutura de repetição, aí ele vai pensar, o 1, ele é menor ou igual ao 10? O 1 é. Então, ele vai entrar aqui. Então, vai lá, executa, printa o Python na tela, vai aparecer Python. E aí faz essa atualização aqui. Tá. Agora o i, ele vai valer o que ele valia antes, que era 1 mais 1, que vai ser 2. Então agora o i vai valer 2. Tá? Ele foi atualizado com esse valor, com esse acréscimo. Na próxima vez que a repetição for ser executada, vai acontecer o seguinte. O interpretador vai voltar aqui para o while, e aí ele vai fazer a verificação de novo. O i agora está valendo 2. 2, ele é menor ou igual a 10? O 2 é. Então, pode continuar executando. Vocês reparem que o valor de i mudou, mas o resultado da condicional não mudou. Então, ele vai lá, apresenta Python na tela, e aí ele volta para essa linha aqui. Agora, o i vai valer o que tinha no i, que era 2, mais 1. Agora o i vai ser atualizado para 3. Certo? E aí ele vai verificar mais uma vez a condição para ver se ele continua ou não executando esse bloco de comandos aqui. Tá? Então ele vem aqui, 3 é menor ou igual a 10? 3 é menor ou igual a 10. Então, pode continuar. Então ele vem, executa o print do Python de novo e volta para a atualização mais uma vez. E assim por diante. A partir do momento que essa atualização aqui tornar falsa nesta condição, ele vai parar de ser executado. Tá? Então, vamos supor, o i ele era 10, 10 mais 1, 11, valeu 11. Então, em algum momento aqui durante as repetições, o i passou a valer 11. Aí ele vai ver se ele sai, se ele para, interrompe o while ou se ele continua. Então, ele volta para cá e aí ele faz a verificação. 11 é menor ou igual a 10? Não, não é. Então, pode parar, larga a mão. Então, ele ignora tudo que acontece aqui, ele interrompe a execução e continua a execução dos outros comandos que ele foi encontrando para frente. Tá? É assim que funciona a estrutura de repetição while. Tudo bem? Então, vamos ver se funciona mesmo. Só recapitulando. Então, para utilizar o while, geralmente a gente vai precisar de uma variável que a gente inclusive chama ela de variável de controle para repetição, fazendo a inicialização dela. A gente vai começar ela com valor. A gente precisa de uma condição para controlar o tamanho dessa variável, ou o tanto de execuções que essa estrutura de repetição teve. E a gente vai precisar de uma atribuição que configura a atualização dessa variável. Tá bom? Então, se eu quiser que o Python seja escrito 10 vezes na tela, então eu vou começar o i valendo 1, e eu vou, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu printo o Python na tela. Tá bom? Isso daqui vai dar exatamente 10 execuções. Vamos fazer o teste. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Tudo bem? Ele printou Python na tela 10 vezes.
E assim, eu deixei aqui alguns comentários sobre isso daí, porque sobre essa história da gente controlar a estrutura de repetições, a estrutura de repetição. Eu deixei também, gente, esse vocábulo malha, que se vocês forem pegar em literaturas mais antigas, o pessoal chama estrutura de repetição de malha, tá bom? Se vocês pegarem uns livros bem jurássicos aí, o pessoal está chamando de malha. Tá certo? E assim, só recapitulando, a gente precisa de uma variável que vai contabilizar o número de execuções dessa malha, né, dessa estrutura de repetição. A gente vai precisar que ela seja inicializada, que ela se atualize dentro da estrutura, e a gente vai precisar de uma condição para verificar se a atualização deixou de... tornou a condição verdadeira, tornou a condição falsa, ou se manteve verdadeira. Tá certo? Bom, vamos aqui então dar uma olhada numa versão alternativa disso daí. Eu não quero mais apresentar o nome Python na tela 10 vezes. Eu quero mostrar os valores de 1 até 10. A gente vai fazer o seguinte, a gente consegue acompanhar as atualizações do i, beleza? Como? Em vez de eu printar Python aqui, agora eu vou printar i é igual, e aí eu coloco o valor que o i está assumindo dentro da estrutura de repetição. Tá certo? Então vamos lá. O i começa valendo 1, que é a inicialização. Enquanto o i for menor ou igual a 10, vai executando. Então, mostra i é igual, e aí coloca o valor do i, o valor que o i está armazenando. E na sequência faz a atualização. Volta para o começo do while. Certo? Então ele vai fazer isso daí. Vamos lá. Reparem que ele printou na tela, então, o i valendo de 1, que foi o valor que ele começou, até 10, que é o último valor que o while permite que a estrutura continue sendo repetida. Tá certo? A partir do momento que ele virou 11, ele já não entra mais, ele já não executa mais, e ele não printa mais na tela o valor do i. Tá certo? Então essa é a ideia dessa estrutura de repetição enquanto faça, né? Ou while, aqui no Python. Bom, aqui a gente também tem um exemplo alternativo para visualizar isso daí, que a gente... para a gente contabilizar o número de... em qual execução... qual que é o número de execução que a variável... qual que é o valor que a variável está assumindo na execução da estrutura de repetição. Tá? Então, por exemplo, quando o i valer 1, então a estrutura vai estar repetindo pela primeira vez. Então, vai ser a primeira execução da estrutura de repetição. Aí ele vai atualizar, vai valer 2 e vai voltar para o while. 2 ainda pode? Pode. 2 é menor ou igual a 10, vai lá. Então, aqui, segunda execução da estrutura de repetição. Aí ele vai vir para a atualização e assim por diante, tá? Vamos ver. Isso tudo para comprovar que vocês conseguem, que a gente consegue manipular a variável que a gente está utilizando para controlar aqui na condição. Tanto para apresentar quanto para fazer conta, tá, gente? E assim, é aconselhável, inclusive, que isso aconteça, tá bom? Porque vocês reparem que se essa linha não existisse, se essa atualização não acontecesse, então essa estrutura de repetição ia rodar para sempre. Porque, como eu falei, o 1 é sempre menor do que 10. Vamos comentar ela para ver o que acontece. Roda lá. Ó. Primeira execução, primeira execução, primeira execução. E assim vai. Tá? Como o i não vai mudar nunca, ele vai sempre ficar printando essa história. Print i e ésima execução. Só que o i vai ser sempre 1. E assim, se eu não clicar para parar aqui, ele vai ficar rodando para sempre. Tá certo? Chega, chega. Olha lá. Deu até um bug medonho aqui. Enfim. E eu também consigo, gente, controlar o passo dessa execução, dessa variável, tá? Aqui, eu estou colocando para ela ir se atualizando de 1 em 1. Se eu quisesse que ela se atualizasse de 2 em 2, eu acrescentaria 2 para ela, em vez de acrescentar um só. Tá? Então, vocês reparem que na primeira vez,
a execução ia apresentar iésima, né, primeira execução da estrutura de repetição. Depois ele ia vir para cá, o i recebe 1 mais 2. Então, agora o i vai valer 3. Volta para cá. 3 é menor ou igual a 10? É. Então, terceira execução da estrutura de repetição. Depois ele ia vir para cá, 3 mais 2 é 5, joga no i de novo e volta para o while. 5 é menor ou igual a 10? É, e assim por diante. Tá? Vocês reparem que agora ele só funcionou de acordo com os números ímpares. Beleza? Ele só apresentou os números ímpares aqui. Então, deixa eu colocar o 1 aqui para quando vocês forem estudar não dar complicação, não dar desentendimento. Mas eu apresentei aqui que a gente pode também alterar o tamanho do passo da atualização dessa variável. Bom, nesse outro exemplo aqui, vamos supor que a gente quer apresentar os números inteiros na tela de 1 até n, sendo n um valor inteiro digitado pelo usuário. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Número digitado vai ser input, digite um número inteiro não negativo. Tá? A gente vai instruir o usuário a digitar esse número inteiro não negativo. Precisa ser não negativo porque vai ser de 1 até n, né? Então, por isso. Aí a gente precisa fazer a conversão para inteiro. E vamos começar o nosso while. Vou colocar aqui. O i vai receber 1, que vai ser o primeiro número a ser apresentado na tela. Isso vai ser a inicialização. E aí a gente faz o seguinte. Enquanto o i for menor ou igual ao número digitado, faça print i igual, e aí a gente coloca o valor do i. Tá certo? Então vocês reparem que eu também não preciso nem fixar o 10 aqui, ou qualquer número. Eu posso pegar um número digitado pelo usuário e colocar aqui nessa condição. Você repara que essa condição em algum momento vai parar, porque a gente tem essa atualização aqui. Tá? Então qualquer número que eu digitar aqui, uma hora vai parar. Uma hora vai, para qualquer número que eu digitar, para qualquer n, uma hora essa condição aqui vai deixar de ser verdadeira, por causa dessa atualização. Certo? Então, vamos executar aqui. Digite um número inteiro não negativo, essa é a primeira parte. Então vai lá, vamos digitar 7. Beleza, aí ele converte para inteiro e inicializa a estrutura de repetição com essa variável de controle valendo 1. E enquanto o i for menor ou igual a 7, print i. Olha lá. E aconteceu isso. Ó. Ele apresentou na tela os n primeiros inteiros, com n sendo digitado pelo usuário. Tudo bem? Reparem que qualquer número que eu digitar aqui, ele vai funcionar. Olha lá, mostra até 13. Tá certo? Então é assim que a gente controla o fluxo de execução no sentido de repetir blocos de comando. Tá certo? Agora, na sequência, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de exercícios. Eu vou resolver alguns exercícios envolvendo esse tipo de estrutura, mas eu vou começar outro vídeo para não sobrecarregar o conteúdo, tá bom? Mas vai ser exclusivo para a gente resolver alguns exemplos com esse tipo de estrutura. Então, até o próximo vídeo.